Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível, que tenham passado bem de semana. O nosso encontro dessa semana está saindo um pouco atrasado, né? Geralmente eu posto dia de terça, dia de quarta, mas essa semana eu tive alguns imprevistos e precisei remanejar algumas coisas. Mas bem, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre ideias do ser docente. Ideias que as pessoas têm, que compõem o nosso imaginário sobre ser professor e ser professora, que em um primeiro momento parecem muito interessantes e afetuosas, amorosas, encorajadoras, mas que se a gente para pensar com um pouquinho de calma, elas carregam uma ideologia perigosa para o que compõe esse ser docente. A ideia para esse vídeo surgiu semana passada, num momento muito especial para mim, né? Que foi uma aula que eu ministrei na graduação em Artes Cênicas, né, na UNB, como parte do meu estágio docente do mestrado. E para preparar essa aula, eu sugeri que a gente discutisse sobre um texto chamado Por uma Pedagogia Performativa, a escola como entre-lugar para professores performers e estudantes performers, do Gilberto Icli e da Mônica Bonato. O Gilberto, ele é meu orientador de mestrado e a Mônica foi uma orientanda dele de doutorado e eles escreveram esse texto durante o doutoramento da Mônica. Nesse texto, a Mônica e o Gilberto traçam uma ideia a partir do conceito de performance para pensar a escola como um lugar de disputas. Pensar a escola não como um lugar dado ou como um lugar pronto, mas como um lugar em que, em muitos momentos, existem embates e resistências ao que hegemonicamente se conhece como a escola. Então, pensar a performance, né, usando esse conceito de performance para desconhecer o que a gente conhece sobre a escola, para estranhar os discursos que estão colocados sobre a escola. E aí, a partir disso, eles, partindo dessa ideia de pedagogia performativa, eles sugerem a ideia de professores performers e estudantes performers, que seriam, então, seria um modo de lidar com a docência e com a sala de aula em que a hierarquia, né, entre professores e alunos, estudantes, se dissolve um pouco. Ou seja, que professores e estudantes decidem coletivamente, discutem, propõem modos de operar a sala de aula coletivamente, e não mais em uma hierarquia em que tudo depende do professor ou toda a verdade vem do professor. Então, professores performers e estudantes performers como uma maneira de compor a relação que é mais coletiva, que é mais comunitária. Mas para iniciar a discussão desse texto, eu decidi que eu faria uma performance. E foi a seguinte, eu nomeei essa performance de Monte um Professor. Então, eu levei para a aula vários objetos, alguns que afirmam o imaginário que a gente tem sobre a docência. Então, uma garrafinha de água, o tênis, a calça jeans, livros teóricos, planos de aula, ao mesmo tempo que eu levei alguns objetos que tensionam essa possibilidade do ser docente ou essa imagem do professor e da professora, né? Então, levei uma sandália, eu levei um pompom de carnaval, eu levei alguns livros literários, levei algumas folhas em branco. E aí dispus isso em sala e segurei uma placa, Monte um Professor. E aí os alunos e as alunas puderam escolher o que me comporia como professor naquela aula. E aí, a partir disso, várias discussões começaram a surgir ali entre o grupo, como, por exemplo, do porquê que a maioria dos professores e das professoras usam sapato fechado. O porquê não é permitido usar um sapato aberto ou uma sandália, o porquê não se usa, né? Ao mesmo tempo que surgiu uma discussão da necessidade de um plano de aula, e até mesmo uma discussão do porquê que eles escolheram a maioria dos livros teóricos e não os livros literários para compor o arsenal dessa aula. A partir dessas pequenas reflexões que foram muito interessantes e assim, entraram no texto antes mesmo da gente começar a falar sobre o texto, isso foi muito bacana, eu comecei a pensar em algumas frases que
que dizem sobre o ser professor e que elas precisam ser problematizadas. Como, por exemplo, professores e professoras são heróis e heroínas. A gente ouviu muito isso durante a pandemia, né? Ah, é um trabalho heróico. Ou então coisas como docência por amor. Sou professor, sou professora por amor. Ou então aquela ideia de que professores e professoras não erram. Se o professor errou, como assim professor errou, professor erra? Comecei a pensar sobre essas frases. E aí é importante a gente pensar sobre essas imagens, sobre essas frases, essas afirmações que nos constituem ou que constituem uma ideia hegemônica do que é ser docente, porque essas afirmações e essas imagens muitas vezes reproduzem uma estrutura de dominação, uma estrutura colonial do que é a sala de aula e do que é a docência. Muitas vezes essas imagens reforçam um modo de operar que continua a disciplinar os corpos, que continua a julgar os comportamentos mais do que a dialogar, que continua a reforçar uma ideia de educação bancária, além de reforçar e perpetuar esse projeto de desmonte educacional que a gente vive no nosso país há muito tempo. Quando a gente para se perguntar o como a gente se constitui como professores e professoras e pensar essa singularidade, a gente começa a reconhecer que algumas coisas e alguns comportamentos eles podem ser repensados e refeitos. E que algumas mudanças, elas podem parecer pequenas, mas elas balançam a estrutura. Elas fazem a gente desconhecer ou pelo menos se questionar o que a gente conhece sobre a escola. Então, como exemplo da aula, por que a gente não pode ir de sandália para a escola? O que isso impacta no modo como a gente vai fazer uma aula? Ou então mais radical, né? Por que a gente não pode dar aula descalços e descalças? Pensando nessa questão bibliográfica, se eu tenho um livro literário que trata muito bem um tema teórico que eu vou trabalhar, por que ele não pode ser uma bibliografia? Não uma bibliografia complementar, mas parte da bibliografia obrigatória daquela aula. E aí a gente pode partir para analisar algumas frases. Por que professores e professoras precisam ser heróis e heroínas? Se a gente para analisar o contexto de educação brasileira, principalmente educação pública, a gente começa a se perguntar que tipo de herói e heroína a gente quer ser. Ser herói e ser heroína significa dar conta de um trabalho sobre-humano por falta de recursos e por falta de investimento na educação? Será que a gente quer realmente ser herói ou heroína? Onde fica a nossa humanidade dentro disso? Ser herói e heroína é dar conta de 15 turmas de 44 horas semanais de mais de 400 alunos e alunas? Isso é ser heroína, ser herói, ou isso é um descaso com o trabalho humano? E professor por amor, professora por amor. Será que somos professores e professoras por amor? Que amor é esse? O amor tudo suporta? O amor suporta a falta de recurso? O amor suporta um teto salarial baixo? O amor suporta um trabalho que sobrecarrega e que acaba adentrando a nossa vida particular? Que amor é esse? Será que a gente quer ser professor e professora por amor? O que essas frases estão escondendo por trás? Qual a responsabilidade que não é nossa como professores e professoras que essas frases trazem pra gente? Ser professor e ser professora é a minha missão de vida. Pera lá, que missão é essa? Eu pensei muito nessa questão semana passada, dessa questão da missão de vida, porque algumas pessoas podem realmente acreditar nisso, né? Envolvendo uma questão da espiritualidade, de missão de vida, tudo bem, a gente não pode diminuir a espiritualidade, mas a gente precisa se atentar para ver se essa ideia de missão não está colocando um véu sobre um problema estrutural. Tudo bem, pode ser a minha missão ser professor e professora, mas isso não significa que eu vou aceitar tudo, isso não significa que eu não vou recorrer pelos meus direitos, isso não significa romantizar um projeto educacional que busca a precarização do serviço, do trabalho e da própria aprendizagem. Eu acho que é importante a gente refletir sobre essas imagens, sobre essas adjetivações sobre nós, professores e professoras, porque elas são ideológicas. Quando a gente traz essa ideia do heroísmo, do amor, da missão,
muitas vezes a gente está sobre-humanizando ou desumanizando o nosso papel de professores e professoras. Porque se nós somos heróis e heroínas, como que a gente lida com o erro? Como que a gente lida com o fracasso? Porque às vezes a gente vai fracassar. Como que a gente lida com a nossa humanidade dentro do processo? Porque o que é o herói? O que é a heroína? O que é a ideia do amor tudo suportar? A gente precisa pensar que, para além de todas essas imagens que compõem o imaginário sobre ser professor e ser professora, para além de todos esses discursos, nós temos pessoas singulares que estão produzindo a docência. E se somos singulares, os nossos modos de ser professor e professora também vão ser singulares. É na singularidade que muitas vezes a gente vai encontrar os modos de agir. Porque às vezes pra gente não vai fazer sentido essa ideia de professor e herói. Porque pra gente muitas vezes não vai fazer sentido preparar uma aula apenas com materiais teóricos. Muitas vezes pra gente não vai fazer sentido saber de tudo, até porque a gente não sabe. E se não faz sentido pra gente, o como a gente compõe sentido pra nossa prática? A gente precisa lembrar que professores e professoras são seres humanos acima de tudo, em processo de tornar-se, de vir a ser. A docência é um processo criativo. Não existe fórmula do como ser professor ou professora. Existe um processo de estudo, reflexão, diálogo e tentativa. Cada turma é uma turma, a gente já conversou sobre isso aqui. Cada escola é uma escola. Cada dia é um dia. Nesse sentido, o como a gente desmonta essas ideias hegemônicas sobre a docência para refletir o que está acontecendo naquele espaço que a gente está inserido, inserida. Como a gente reconhece os problemas estruturais e dá os devidos nomes a esses problemas e responsabiliza as pessoas específicas por esses problemas. Porque muitas vezes essas ideias hegemônicas sobre a docência colocam nas costas dos professores e das professoras problemas que não são deles. E a gente precisa estar muito atento e muito atenta a essas questões. Eu lembro de uma vez, ainda na graduação, que eu fui apresentar um seminário em didática fundamental, né? Matéria obrigatória que todo mundo da licenciatura deve ter feito ou vai fazer em algum momento. E aí eu comecei o seminário sentado na mesa, né? E aí a professora falou assim: Igor, recomeça e levanta da mesa. Você sabe que seus alunos não vão te respeitar se você não estiver em pé. E aí, na época, eu já dava aula em um cursinho. E aí eu cheguei nesse dia no cursinho, né, muito mexido com essa fala da professora. E aí eu perguntei para os alunos e para as alunas: gente, vocês me respeitam porque eu fico em pé em sala de aula? Se eu sentar na mesa, vocês vão parar de me respeitar? E aí os alunos falaram: não, professor, de onde você tirou isso? Então, para a gente ver que às vezes essa ideia do professor e da professora que se coloca na frente da turma imponente, né, com essa áurea do saber, é uma ideia hegemônica que perpetua determinados ideais de escola, de ensino, de aprendizagem, que às vezes estão muito mais aliados com uma dominação do que com uma emancipação. Quando a gente para pensar sobre qual professor e qual professora nós queremos ser, isso é um exercício de refletir também sobre como a gente quer se colocar no mundo, sobre como a gente quer se constituir na coletividade. Quando a gente se pergunta que professor ou professora nós queremos ser, isso significa avaliar quais são os nossos valores, quais são os caminhos que a gente acredita, quais causas nós queremos defender. E se a gente incorpora um modo de ser docente que não passa por essa reflexão e só reproduz a imagem que nos foi ensinada sobre ser professor e professora, que incorpora os discursos que estão aí na hegemonia sobre o que é ser docente, a gente se trai um pouco, a gente se afasta do lugar de emancipação, a gente reproduz uma lógica que muitas vezes a gente queria combater. Nesse sentido, para a gente terminar, é importante a gente entender que a docência é um processo contínuo de constituição de si no mundo. É coletivo, é comunitário e é inacabável. Enquanto nós formos pessoas no mundo e com o mundo,
nós seremos professores e professoras em formação. Não tem caminho certo para ser professor e professora. Existem caminhos éticos, mas o como a gente vai trilhar esses caminhos, a gente vai descobrindo com muito estudo, reflexão, comunicação e tentativa. Enfim, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que tenha sido interessante para você. Se você chegou até aqui, te agradeço. Caso você esteja vendo isso do YouTube, deixa um comentário pra gente, se inscreve no canal. Se você está escutando no Spotify, segue a gente, compartilha esse episódio com alguém. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, @caminhos da docência. Lá eu compartilho algumas reflexões também sobre o ser docente. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.